Seja bem-vindo a mais um Drop CCA, onde estamos falando sobre o temor do Senhor e hoje vamos abordar a capacidade de ver. Os israelitas conheceram o poder salvador, curador, realizador de milagres e libertador de Deus. Quando Deus operava milagres, eles celebravam com muita alegria, tanto quanto nós fazemos hoje. Os israelitas eram atraídos pelas manifestações milagrosas de Deus porque eram beneficiados por elas. E assim também hoje, né? Mas tiveram medo e recuaram quando a sua glória foi revelada. Da mesma forma, hoje somos atraídos pelos milagres. As pessoas viajam quilômetros, né? Dão grandes ofertas esperando receber porções dobradas de Deus nos cultos de milagres. Mas o que acontecerá quando a glória de Deus for revelada? Os corações serão expostos na sua gloriosa presença. Podemos viver com pecados não detectados em meio a um ambiente de milagres, mas o pecado não pode se esconder diante da luz da glória revelada de Deus. O que cegou o povo? 40 anos mais tarde, a geração mais velha havia morrido no deserto e Moisés fez um resumo para a nova geração do que havia acontecido no monte, onde Deus revelou a sua glória. Aqui nós vamos olhar para o texto de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 23 a 27. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz de Deus, do Deus vivo, falar no meio do fogo como nós ouvimos e permaneceu vivo? Moisés permaneceu. Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Mas você vai ser um intermediário. Moisés ficou muito decepcionado com a reação de Israel. Ele não podia entender a falta de fome deles pela presença de Deus. Como eles podiam ser tão insensatos? Como podiam ser tão cegos? Moisés refletia a glória de Deus, ele conhecia os seus caminhos, ele temia ao Senhor, mas o povo não. O que os cegou? Eles não tinham o temor do Senhor. Eles eram desobedientes aos mandamentos e à palavra de Deus. Tremendo diante da palavra de Deus. O que significa tremer diante da sua palavra? Significa obedecer a Deus voluntariamente, mesmo quando a nossa vontade não quer isso. Somente a consciência da soberania e bondade de Deus pode nos levar à obediência.
É preciso conhecer o caráter de Deus para obedecê-lo. A pessoa que conhece a Deus entende que qualquer dificuldade permitida por Deus trará o bem no seu final. Sabe que a sua fé é provada. A prova expõe o que está no nosso coração. O povo de Israel obedecia à palavra de Deus desde que vissem o benefício imediato para eles. Mas no momento em que sofriam ou não podiam mais ver os benefícios, eles perdiam Deus de vista e reclamavam amargamente. Um coração diferente. Moisés era muito diferente. O seu coração havia sido testado muitos anos antes. Como Hebreus 11, 24 a 26 afirma: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Deus era uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa lá na frente. Moisés escolheu as dificuldades, porque contemplava a recompensa. Que recompensa Moisés estava buscando? Encontramos a resposta em Êxodo 33, versos 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: suba a este lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Mas Moisés rapidamente respondeu: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Lá no verso 15. Para Moisés, a presença de Deus estava acima das bênçãos. Sem a presença de Deus, Moisés preferia ficar no deserto. Moisés tinha um corpo humano como os israelitas também. Todos eles eram descendentes de Abraão. Todos eles haviam deixado o Egito. Todos eles criam no mesmo Deus. Eles enfrentavam as mesmas dificuldades. A diferença entre eles é que Moisés temia a Deus e o povo não. Quando não há o temor do Senhor, a pessoa fica cega e o seu entendimento obscurecido. Hoje há pessoas que confessam sua fé cristã, mas não têm mais temor de Deus. Essas pessoas se sentam em nossas igrejas, trabalham em nossas equipes ministeriais, pregam até mesmo nos nossos púlpitos. Judas profetizou que elas frequentariam as reuniões cristãs
e participariam sem temor, em todo o tempo servindo apenas a elas mesmas. Judas 12. Jesus os descreveu como joio crescendo no meio do trigo. É difícil distinguir o joio do trigo. Este será o estado da igreja ao entrar no período da colheita, conforme Mateus 13, 26. O temor do Senhor é a nossa única proteção contra a hipocrisia. Ficamos mais preocupados com o que Deus pensa a nosso respeito do que com o que os outros pensam. A sua palavra vem antes de qualquer palavra humana. Que você possa perceber a seriedade deste assunto e você possa crescer no temor do Senhor. Amém.